Glória a Deus, aleluia. Então a palavra do Senhor nesta noite, em 1 Reis 18, do 20 em diante. Amém? Amém. A palavra do Senhor vai nos dizer que Elias estava ali no Monte Carmelo, diante dos profetas de Baal. Ou seja, diante de um desafio. Desafio este de fazer com que as pessoas crescem em Deus. Mas não era em qualquer Deus, mas era no Deus de Israel. Era Deus, como na Bíblia está escrito, com D maiúsculo. Porque o Deus de Baal é escrito na Bíblia com D minúsculo. Porque são deuses. E a Bíblia vai dizer que Elias estava ali diante do desafio, diante de toda uma multidão e de profetas que adoravam aquele Deus falso, aquele Deus que não era um Deus verdadeiro, era um Deus de imagem, de escultura. E a Bíblia vai dizer que então Elias não tinha alguma maneira para mostrar para eles, porque muitas vezes, por mais que nós queiramos mostrar, as pessoas não querem enxergar a verdade, que ali é um objeto. Então Elias estava ali diante de todos os mensageiros dos filhos de Israel, ajuntou os profetas ali no Monte Carmelo, e a Bíblia vai dizer que quando chegou ali todo o povo, ele perguntou: até quando cocheais entre dois pensamentos? Até quando? E ali ele desafiou aquele povo ali. Ele disse: olha, se o Senhor é Deus, com D maiúsculo, está aqui escrito, seguiu. E se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Ele estava ali dizendo: toma uma decisão. Ele estava ali dizendo: até quando você vai cochear em seus pensamentos? Você quer Deus ou você quer seguir os seus próprios caminhos, seus próprios desejos, seus próprios intuitos, seus próprios pensamentos, sua própria idolatria? E ali, diante daquilo, Elias propôs àquele povo, aqueles profetas, um desafio. E ele falava assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer ali um altar. Vamos preparar, eu preparo um altar para o meu Deus e você prepara um altar para o seu Deus de Baal. Vamos preparar o altar. Aí ele falou assim: peguem, deixem-nos 2 novilhos, escolham eles para si e dividindo em pedaços, ponham sobre a lenha. Mandou eles fazer isso, pegar o novilho, cortar em pedaços e colocar sobre a lenha. E ele falou também que ele também ia fazer isso, porém nem ele e nem Elias iriam meter fogo. Ia só preparar aquele sacrifício, cada um para o seu Deus. Porém não iam meter o fogo, não iam colocar fogo, mas iam invocar a Deus, cada um invocar ao seu Deus. E o Deus verdadeiro seria o Deus que iria estar ali mandando fogo para acender então aquele holocausto, aquela fogueira, e consumir, queimar aquele carneiro, aquele novilho que estaria ali diante do altar, diante daquele altar feito por eles. Então, aí Elias propôs esse desafio e disse: porém, o Deus que responder por fogo, esse que é Deus. Então Deus deu essa sabedoria a Elias de propor esse desafio e dizer: vamos ver qual é o Deus que vai acender essa fogueira aqui, esse altar. E o Deus que responder por fogo, esse é Deus. E aí a palavra de Deus vai dizer que todo o povo concordou, disse assim: é boa esta palavra, muito bem, vamos fazer assim. E assim fizeram. Prepararam a lenha, prepararam o novilho, né? E colocaram ali sobre a lenha. E tudo ali estava tudo pronto, tudo ali preparado. A palavra de Deus vai falar que ao meio-dia, Elias zombava deles. Por quê? Porque dizendo: clamar em altas vozes, Elias dizia para eles: clamar em altas vozes, porque ele é Deus. Como diz assim, ele não é teu Deus, então clama mais alto, porque quanto mais eles clamavam e gritavam, mas nada acontecia. Nada acontecia. Porém, Elias começou a zombar, porque já era meio-dia e até então o Deus deles, que era Baal, não tinha respondido. Daí Elias começou a dizer: será que ele não está atendendo a necessidade de outro? Ou será que o seu Deus não está de viagem?
ou está a dormir e despertará. Elias começou ali a indagar aquele povo que clamava, a Bíblia vai dizer que clamava em alta voz. E também eles começaram a se retalhar, se cortavam com facas para chamar a atenção do seu Deus, mas nada acontecia. E a Bíblia vai dizer que, segundo era o seu costume, eles até derramavam sangue, né? Se cortando ali, fazendo aquele sacrifício todo. Porém, nada acontecia, porque até então o fogo não tinha descido. Amém, crianças? O fogo não tinha descido, porque eles estavam clamando a um Deus mudo, um Deus que não responde. Eles gritavam, eles clamavam e Elias começou a zombar. Seu Deus já está dormindo, seu Deus já está viajando, porque até então aquele fogo não tinha descido. Mas Elias, passando-se do meio-dia, eles começaram a profetizar. E até eles que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta e nem atenção nenhuma. Até meio-dia, passaram o meio-dia, eles profetizaram, né, entregaram as ofertas, mas nada acontecia. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. Aí ele reuniu agora a atenção para ele. Ei, vamos agora aqui, chegai-vos a mim, disse Elias ao povo. E aí todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor. Como está ali naquela imagem ali. Elias restaurou o altar do Senhor. Ele colocou ali a lenha, colocou ali, né, o novilho, ajeitou direitinho ali o altar. E ali, que já estavam em ruínas. E aí ele tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, né, dizendo que Israel será o seu nome. Então, com aquelas pedras, ele edificou o altar em nome do Senhor. Depois, ele fez um rego ao redor do altar, tão grande, como se fosse para semear 2 medidas de sementes. Veja bem o que Elias fez. Elias, além de colocar o altar, Elias fez um rego bem profundo, bem largo, como se fosse fazer uma plantação ali, colocar sementes, né? Mas para que ele fez aquele rego? A Bíblia vai dizer que ele fez um rego ao redor do altar. Então ele armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. E ele disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Elias fez questão de molhar aquela lenha. E uma lenha molhada é mais fácil ou é mais difícil de pegar fogo? Difícil. Mais difícil. Porque a lenha, quanto mais seca ela estiver, mais fácil ela vai pegar fogo. Mas Elias, confiando no seu Deus, confiando na provisão divina, ele foi audacioso ao pegar. Ele foi ali, cheio da autoridade do Senhor, confiante, ao pegar a água, além de colocar ao redor do altar, no rego, ele também pegou aquela água, né, 4 cântaros, a Bíblia vai dizer, e ele derramou sobre o holocausto. Ele derramou sobre aquela carne que estava ali, e sobre toda a madeira, sobre toda a lenha. E disse: fazei de novo. Mandou fazer pela segunda vez. Pegar mais 4 cântaros e derramar novamente. Ou seja, Elias ali estava tão somente depositando em Deus a sua confiança e a sua fé. Imagina que homem de fé. Diante de uma nuvem de testemunha, ele dizer: o meu Deus vai fazer. Então, botou água ali naquela lenha, colocou ali 4 cântaros, depois disse: vai de novo. Foram, pegaram mais 4 cântaros, e ele disse agora: fazei-o a terceira vez. E fizeram a terceira vez. Então, aquele homem com muita fé mandou botar bastante água. Eles podem botar mais. Então, confiando no Senhor, de maneira que a água corria, a Bíblia vai dizer aqui que a água corria ao redor do altar. E ele encheu também de água o rego. Então, além da água escorrer por cima de todo o altar, ela começou também a correr ao redor do altar. E ele encheu também de água o rego. Não bastava a água estar derramando, ele pegou todo o rego ao redor que ele tinha cavado, como se fosse para botar semente. Ele encheu de água também aquele rego. E aqui no versículo 36 vai dizer que no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares,
Aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fizeste essas coisas. Olha que coisa maravilhosa. E ele disse para Deus que fiquem sabendo todos que ele era Deus. Através daquele sacrifício que ele estava oferecendo, ele queria não se gloriar, não se engrandecer, mas queria falar para aquele povo todo que estava ali ao redor, que Deus é um Deus verdadeiro, que o Deus de Elias, mas ele nem falou por ele não disse que o Deus de Elias, ele falou que o Deus de Abraão, Isaque e Israel fosse glorificado. Né? Ele estava dizendo, todos aqui precisam saber, Deus, que o Senhor é Deus, um Deus verdadeiro. Então, quando ele fez aquele clamor do fundo do seu coração, pedindo que Deus mostrasse para que todo aquele povo ficasse ali entendido, sabido que Deus era Deus verdadeiro em Israel e que Elias era o servo dele, que Deus respondesse com fogo. E que coisa maravilhosa que a palavra de Deus vai dizer, que ele disse, responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizesse retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor. Amém? Então caiu o fogo do Senhor. A Bíblia vai dizer que o Senhor mandou fogo. Aleluia, glória a Deus. E esse fogo foi a resposta e consumiu o holocausto, consumiu a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Diga aleluia, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Ele é um Deus verdadeiro. Então, diante de toda aquela situação, os profetas de Baal ficaram envergonhados, pois eles gritaram, clamaram, se cortaram, se retalharam, e o Deus dele mudo não respondeu. Mas quando Elias clamou ao Senhor em oração, o Senhor mandou fogo do céu, consumiu a lenha que estava ali tomada de água. Consumiu ali um holocausto que estava molhado, impossível de ser queimado. Mas para Deus não há nada impossível. O que para mim é impossível, o que para você é impossível, para Deus não é impossível. A Bíblia vai dizer que a água que estava ali no rego também foi ali consumida, lambida pelo fogo do Senhor. E o que estava vendo ali todo o povo caiu com o rosto em terra e disse, o Senhor é Deus. Aleluia. Aí todos aqueles inimigos que estavam ali descrentes disseram, o Senhor é Deus. O Deus de Elias é o Deus verdadeiro, e se dobraram perante esse Deus. E até quando o mundo não vai se dobrar? Até quando muitos vão saber que Deus é o Deus verdadeiro e não vão querer se dobrar? Porque não existe outro Deus como esse Deus. Não existe outro Deus tremendo como o Deus de Isaque, Abraão e Jacó, como o Deus de Israel, como o Deus de Elias. Então que nessa noite você que ainda não abriu seu coração para esse Deus, mas está ouvindo essa mensagem, saiba, não há outro. Não há outro Deus, somente Ele é um Deus poderoso. Somente Ele é um Deus tremendo, é um Deus que faz, é um Deus que opera maravilha e milagre, é um Deus que opera o impossível. O impossível é para Deus, o possível é para mim, para você, mas o impossível é para Deus. E Deus pergunta nessa noite, qual é o teu impossível? Eu quero fazer, eu quero realizar o teu impossível. Eu quero fazer, clama a mim como Elias clamou. Muitas vezes queremos o impossível, mas não queremos clamar, não queremos nos prostrar. Mas Deus diz na palavra do Senhor, que todos aqueles que estavam ali vendo, o povo que estava ali vendo, caiu com o rosto em terra. E disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Está escrito em letra maiúscula, com exclamação. Aquele povo gritou, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Pasmo, não é só falar o Senhor é Deus, não, foi muito emocionante. Vendo que tudo aquilo que tinha ocorrido na frente deles como um sinal, como uma testemunha do milagre de Deus. Então disse-lhe Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon
e ali os matou. Os inimigos do Senhor tiveram que ver o nome de Deus ser glorificado, mas a Bíblia diz que os inimigos do Senhor não sobraram um. Não queira ser inimigo do Senhor, mas queira ser amigo de Deus. Porque aquele que persegue a Deus e aos seus profetas, persegue ao próprio Deus. Aleluia, glória a Deus. Então que Deus seja glorificado na tua vida, na tua casa. Que você possa confiar que o Senhor é o único Deus e servi-lo de todo o teu coração, para que a ira do Senhor não chegue sobre ti, sobre a tua casa. Porque a ira do Senhor, hoje em dia Deus, ele, através de Jesus Cristo, ele opera o seu perdão, mas naquela época os profetas matavam a fio de espada. Naquela época os profetas não perdoavam não, era a época que era olho por olho, dente por dente, era no fio de espada. E Elias mandou matar todos os profetas de Baal, todos os perseguidores. Mas hoje, através do sacrifício de Jesus Cristo, Jesus, ele não mata, ele já morreu por você. Ele só te chama ao arrependimento. Ele só te chama para confessar ele. Deus te chama para confessar o Filho dele. Naquela época, Deus recebia esses holocaustos, esses sacrifícios com novilhos. Mas Deus mandou o seu único sacrifício, Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Deus já mandou o seu Cordeiro, morreu por mim e por você. Então hoje é somente você aceitar ele como seu Salvador. Buscar a presença dele, se firmar na presença dele até que ele venha, porque você não vai querer morrer a fio de espada, você não vai querer morrer e ir para o inferno, mas entrega seu caminho ao Senhor, para que Jesus Cristo, ele guarde seu lugar no lugar celestial de salvação, no celeiro de Deus. Aleluia. Deus, ele tem salvação para você. Deus, ele tem salvação para a sua casa. Elias clamou e disse: Senhor, se tu és o Deus de Israel que está me escutando, manda aqui, esse povo precisa saber que tu existe. Manda fogo, porque eles precisam saber que tu és o Senhor. Aleluia. E neste exato momento, Deus, ele fala também: ele é o Senhor. Ele já provou de várias maneiras que é Deus, abrindo o mar vermelho para o povo de Israel passar, vencendo guerras com Gideão, dando milagre de Ana, livrando Jó da enfermidade. Deus, ele continua o mesmo. Enviou seu Filho amado Jesus Cristo. Que precisa é você abrir seu coração e acreditar que Deus não é um pedaço de madeira, não é um pedaço de barro. Deus, ele é além disso. Deus, ele é o soberano. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Tudo vê, tudo sabe. Ele tem onisciência. Ele conhece os pensamentos do homem. E ele também é onipotente. A sua onipotência alcança o que você não pode alcançar. Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está contemplando o meu e o teu viver. Ele tem o controle de tudo. Então esse é o Deus que nós servimos. Ele é um Deus grande. Ele é um Deus forte. Ele é um Deus tremendo. É o Deus de Elias. O Deus que mandou fogo para consumir o holocausto não é um Deus qualquer. Ele é um Deus vivo. Ele não está pendurado numa cruz. Ele já venceu a morte e já ressuscitou. Não adore a Deus de barro. Não adore a Deus de pedra. Adore ao Deus dos céus. Feche seus olhos, dobre seus joelhos onde você estiver e fale diretamente com Ele. Ele escuta a tua oração. Não precisa acender vela. Não precisa fazer nenhum tipo de aliança na terra para ser escutado por Ele. A aliança foi feita lá na cruz. A aliança foi feita quando Jesus derramou o seu sangue. E nesta noite Ele te convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Assim diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E eu quero encerrar esta mensagem dizendo: ei, Jesus te ama. Jesus ainda quer algo contigo. Ele quer mandar fogo do Senhor para a tua vida, que é o Espírito Santo, para encher teu coração de alegria, para tirar toda a tristeza, para tirar toda a depressão, para
tirar toda angústia, para tirar toda a enfermidade. E Ele vai mandar esse fogo para mostrar que Ele é Deus. E todos que vão ver na sua família, na sua casa, vão dizer verdadeiramente: o Deus dela é um Deus verdadeiro. Porque é necessário, Deus quer fazer um milagre na tua vida para que todos ao teu redor digam: Ele é um Deus verdadeiro. Olha para o Deus desse homem, olha para o Deus dessa mulher, olha a vida dele. Deus, Ele quer fazer você um testemunho vivo do poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus, igreja. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa, vinda da parte do Senhor. Aleluia, a palavra rema, uma palavra diretamente do céu, do coração de Deus para o meu e para o teu coração. Porque Jesus, Ele faz assim. Ele tem sempre o tesouro escondido e um galardão especial para a sua igreja. E nessa noite Ele já entregou para você e para mim esta maravilhosa palavra, onde nós aprendemos que só devemos adorar a Deus. Não devemos adorar a objeto, não devemos adorar homens, não devemos adorar cantores, as pessoas famosas aqui na terra, a objetos. Vou adorar, eu amo meu carro, eu amo minha casa. Não, porque tudo isso aqui é passageiro. Nós temos que adorar a Deus, apenas a Deus, porque fora disso é vaidade. Louvado seja Deus. Coloque a mão no seu coração, momento da oração, feche seus olhos e leve seu pensamento a Deus. Senhor Deus querido e Pai eterno, colocamos nas tuas mãos a nossa vida nessa noite. Agradecemos ao Senhor por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer na nossa vida. Agradecemos por essa palavra maravilhosa. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Agradecemos ao Senhor por essa noite na tua casa, na tua presença, noite de adoração, noite de louvor. Que o Senhor continue abençoando a cada um que está aqui nessa noite, nos protegendo, nos dando livramento e nos guardando, nos protegendo de toda seta, de todos aqueles que têm ódio de nós, de todos aqueles que sem motivo perseguem, que sem motivos querem ver nosso fim, mas o Senhor é Deus de justiça, o Senhor é Deus de proteção. Vai destruindo todos os profetas de Baal que se levantam, Senhor, contra a nossa vida, querendo nos matar, nos destruir, querendo nos extinguir, porque o Senhor é o nosso Deus protetor, Deus de Israel, Deus que não perdeu sequer uma batalha, e em Ti confiamos e guardamos, Senhor, a nossa fé nas Tuas mãos, porque está segura. Nos dá força de continuar esta obra, nos dá força de continuar fazendo a Tua vontade, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que o Senhor cresça, que eu diminua, que o Senhor apareça, e em nome do Senhor Jesus, leva Teus filhos na proteção e dando livramento no caminho, e abençoa cada um, meu Pai querido, que ouviu essa palavra, que o Seu Espírito Santo quebrante cada coração para Te servir, para Te adorar, vai tirando toda incredulidade, e em nome de Jesus colocando fé e crença dentro dos corações, para que entendam Tua palavra e para que pratiquem ela. Assim eu oro e Te peço no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Coloque a sua mão em forma de concha para receber a bênção apostólica do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Mas antes eu vou dar um aviso. Nosso culto é quarta-feira às 19h30. Sexta-feira às 19h30 temos o círculo de oração. Vamos ficar uma hora de joelho, né? Se você vem para o círculo de oração, de 7h30 até umas 8h30, nós vamos estar de joelho em nome de Jesus. Em seguida nós vamos ler a mensagem, fazer, né, o culto de adoração ao nosso Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E domingo às 18h30, em nome de Jesus, vamos estar fazendo a ministração da Santa Ceia, que não foi possível por conta do Dia das Mães, no domingo passado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu encerro este culto em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém? E graças a Deus. Repita assim comigo. O fogo arderá. O fogo arderá continuamente sobre o altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico 6:13. Amém? Está encerrado em nome de Jesus. Glórias a Deus. Saúde seu irmão, Papai do Senhor.